boa noite a todos que estão de noite, boa tarde para aqueles que estão de tarde, bom dia para aqueles que estão de manhã, já no dia 31 de janeiro. Estamos aqui, final desse mês de janeiro, e com nossa conversa semanal sobre o Vem e Segue-me. E essa semana que se inicia, então, os capítulos que falam do ministério de Noé e alguns eventos relacionados com o dilúvio e outras coisas. Gênesis, capítulos 6 a 11, e na Pérola de Grande Valor temos também o Moisés, capítulo 8. Acredito que alguma das coisas que eu enfatizei no meu cartaz para essa nossa conversa de hoje foram, em primeiro lugar, o ministério de Noé, sendo ele um profeta de Deus. Ele ensinou, e pelo fato de nós termos o relato escrito por Moisés, na Pérola de Grande Valor, vemos que Noé estava ensinando o mesmo evangelho que nós conhecemos hoje em dia. Não tinha diferença nenhuma daquilo que nós ensinamos hoje em dia como missionários e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu estou lendo aqui em Moisés, capítulo 8, na Pérola do Grande Valor, versículos 23 a 25. E aconteceu que Noé continuou sua pregação ao povo, dizendo: escutai e dai ouvidos a minhas palavras. Acreditai e arrependei-vos de vossos pecados e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como nossos pais. E recebereis o Espírito Santo, a fim de que todas as coisas se manifestem a vós. E se não o fizerdes, as enchentes vos sobrevirão. Não obstante, eles, o povo, não deram ouvidos. E Noé sentiu pesar. O registro de Moisés diz: Noé sentiu pesar e doeu-lhe o coração por ter formado o homem na terra, por ter o Senhor formado o homem na terra. Isso lhe afligiu o coração. Alguns pontos interessantes aqui é como que esse texto esclarece algumas coisas que estão lá em Gênesis. Não é que em Gênesis a gente lê que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não. Noé é que doeu-lhe o coração por ter o Senhor formado o homem na terra. Temos então o relato do dilúvio, onde o Senhor, então, como nós fomos explicados nesses últimos dias, o Senhor então batiza o planeta Terra. O planeta inteiro foi batizado com água. E por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo vai ser batizado com fogo, vai ser purificado de toda iniquidade, de toda maldade. O relato do dilúvio é uma coisa que é importante nós lembrarmos. É um relato bem resumido. Lembrem, é uma coisa que eu creio que eu tenha mencionado na semana passada. Esse relato do livro de Moisés foi escrito séculos depois, 600, 700 anos depois dos dias de Noé e Sem. Então, é bem possível que Moisés tenha lido sobre esses acontecimentos nas escrituras disponíveis a ele. Não sabemos que escrituras seriam essas. Pode ter sido o livro de Enoque, talvez até mesmo o livro de lembranças de Adão, ou alguma versão resumida do livro de lembranças de Adão, mas seja como for. Não temos o registro original, então não temos detalhes, mas sabemos que, pela autoridade do sacerdócio, Noé então construiu a arca e reuniu os animais de acordo com o mandamento do Senhor, e foram então preservados pela mão do Senhor quando o dilúvio vem. Na concepção artística que eu compartilhei com vocês, na montagem artística que eu compartilhei, eu enfatizei algo que muitas vezes as pessoas esquecem, que no registro em Gênesis nós lemos não apenas que choveu, não apenas que foi chuva,
todo mundo lembra, pelo menos no mundo cristão, que choveu 40 dias e 40 noites. Mas o que nós lemos aqui é algo diferente que às vezes as pessoas não percebem. No versículo 11, então em Gênesis capítulo 7, versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Mas o interessante é que romperam de todas as fontes do grande abismo. Muitas vezes quando a gente lê essa expressão grande abismo, se refere aos oceanos. Então, olha, não foi só chuva, mas deve ter tido mega tsunamis aí varrendo tudo. E no versículo 17, esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca e ela se levou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. Versículo 19, Gênesis capítulo 7, versículo 19, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Não sabemos exatamente quanto era um côvado, mas imagina-se que um côvado, os estudiosos da Bíblia, seria mais ou menos em torno de meio metro, então 7,5 metros acima dos mais altos montes. E no final desse capítulo, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, 5 meses, a chuva parou, mas a terra permaneceu alagada por 5 meses. Se for pelo calendário que nós temos atualmente, não sabemos se o calendário que Noé usava era o mesmo calendário que temos hoje em dia. Algumas coisas são interessantes de nós observarmos aqui. É um registro apenas para que nós saibamos que isso aconteceu, mas não nos dá os detalhes técnicos do que aconteceu e de quais foram as consequências do que aconteceu. Durante esse cataclisma planetário, o que teria acontecido com a geografia do planeta? O que teria acontecido com a flora do planeta? No domingo passado, eu me recordo que perguntaram como é que os homens viviam tanto tempo, como é que as pessoas viviam tanto tempo, séculos, e depois do dilúvio parece que aquilo diminuiu. Não temos essa informação, mas será que o fato de ter ocorrido o dilúvio ocasionou mudanças mudanças bioquímicas na flora, nos frutos, nas verduras, nas frutas, nas verduras que poderiam ser depois parte da dieta e que estariam então trazendo elementos aí que teriam ocasionariam então uma certa deterioração da saúde humana, diminuindo a longevidade. Muitas perguntas para as quais nós não temos resposta, mas mantemos essas perguntas lá nos nossos arquivos e depois então, quando tivermos registros mais detalhados, saberemos. Muito bem. Então, eventualmente, o dilúvio termina e no ano 601, já em Gênesis capítulo 8, então um ano depois, a terra estava seca. No segundo mês, 27 dias do mês, a terra estava seca. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Bem, então temos então aqui depois então esse episódio onde o Senhor faz um convênio com Noé. E interessante que pelo livro de Moisés nós entendemos que esse foi um convênio que o Senhor estava renovando com Moisés. Era um convênio que o Senhor já tinha feito com o bisavô com Noé, um convênio feito com Noé, que o Senhor já tinha feito com o bisavô de Noé, que era Enoque, que ele não mais enviaria dilúvios sobre a face da terra, para cobrir a terra inteira, não mais faria tal coisa. E o Senhor estabeleceu então esse convênio com Noé
E ele diz aqui no capítulo 9, Gênesis capítulo 9, eis que eu estabeleço o meu convênio convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleci meu convênio, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Temos sim alagamentos e enchentes hoje mesmo em várias partes do mundo. Temos alagamentos ocorrendo, ou então nevascas, e eles estão sendo afligidos agora por enchentes, mas não é uma enchente no planeta inteiro. Esse é o convênio. E o sinal o Senhor estabeleceu do convênio, esse arco que ele colocou na nuvem. Será por sinal do convênio entre mim e a terra, que entendemos que seja o arco-íris. Então, quando eles saem da arca, temos então esse relato ainda mais truncado ainda, de Noé tendo ficado bêbado, plantou uma vinha, fez vinho, bebeu do vinho, ficou bêbado, e Cão, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e fez-o saber a seus irmãos, e depois Noé, quando recobrou a sua consciência, amaldiçoou o neto dele, um dos netos dele, um dos filhos de Cão, Canaã. Isso é uma coisa que uma porção de gente não entende como é que negócio é esse, o que aconteceu aqui. Se foi Cão que fez, por que Noé amaldiçoou o neto que não tinha culpa no cartório? Olha, essa passagem está extremamente truncada, não há como explicar. Há séculos que estudiosos, sejam estudiosos cristãos ou estudiosos judeus, tentam explicar isso daí. Inventaram uma porção de coisas. Não, porque ele falou, quando viu a nudez do pai, significa que ele tentou ter relações sexuais com o pai dele, não sei o que isso, que aquilo. Mas a questão é que essa passagem foi usada por séculos também para justificar a escravidão dos negros africanos. Isso não foi uma coisa que foi recebida por revelação, por profetas, videntes e reveladores. Não, isso é uma coisa que estudiosos, já na Idade Média, vinham postulando essa ideia de que, não, olha, os negros da África são os descendentes de Cão, são os descendentes de Canaã. E a maldição que Noé colocou sobre Canaã é isso mesmo, esse povo não presta, não sei o que, isso e aquilo. Então, o que aconteceu nos primórdios da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não foi aquela questão da proibição de ordenação de negros ao sacerdócio, não foi uma questão de revelação. Foi apenas uma perpetuação na Igreja de Jesus Cristo de tradições seculares que já vinham tanto do cristianismo como do judaísmo. E algumas delas também encontradas no islamismo também. Havia um certo consenso, porque não esqueça, todo mundo estava ganhando muito dinheiro com o tráfico de escravos africanos, escravos negros africanos. Muito dinheiro, fortunas foram feitas com o tráfico de escravos. Então, uma barbaridade, uma coisa que, olha, era crime contra a humanidade, de reduzir uma parcela, talvez significativa, da população mundial à categoria de mercadoria. Não, vocês não são seres humanos, vocês são mercadoria, nós vamos negociar com as suas vidas. Então, essa passagem extremamente truncada aqui foi usada para isso. Então hoje a gente olha para isso daqui e diz, olha, enquanto a gente não tiver o livro de Noé, o registro de Noé, para saber o que foi realmente que aconteceu, melhor não botar a mão nesse ninho de vespas aí, porque quase certamente tem 99% de chance da interpretação ser errada. Então, a gente deixa. Agora, outras coisas interessantes aqui,
no final do capítulo 9, nós recebemos a informação, depois do dilúvio, Noé ainda viveu mais 350 anos, vindo a falecer com 950 anos de idade, que vai ser a mesma idade que Sem, o filho dele, também vai falecer. E de acordo com a cronologia bíblica, que isso é uma coisa talvez seja significativa para alguns, pelo menos que eles tiverem curiosidade no assunto, mostra que Sem viveu além da vida de Abraão. Quando Abraão morreu, Sem ainda estava vivo. Então, existem muitas lendas, muitas coisas que estão escritas em livros apócrifos, em livros pseudoepigráficos. Apócrifo significa que, olha, a autenticidade do livro não tem como ser determinada. Pseudoepigráfico significa que, olha, é um livro que parece que foi escrito por um profeta antigo, mas nós temos evidências aqui de que não tenha sido o caso, de que alguém escreveu, que pessoas escreveram, se fazendo passar por aqueles profetas antigos. Por isso que eles chamam de pseudo, falso então, falsa grafia, falso escrito. Agora, se aquelas coisas são verdadeiras ou não, temos que esperar registros mais detalhados que com certeza o Senhor vai nos dar. Olha, eu sei que alguns de vocês podem estar até, de certa forma, meio frustrados comigo toda semana falando isso, mas a realidade é essa. Olha, a realidade é essa. Nós não temos todas as revelações necessárias para nós explicarmos muitas dessas coisas. Não temos. Mas temos promessas solenes de que tudo vai ser explicado. Então, para os seus alfarrábios aí, para o seu estudo, podemos colocar aqui Doutrina e Convênios, seção 101, Doutrina e Convênios, seção 101, tá? O Senhor promete aqui, a partir do versículo 32, em verdade vos digo, no dia em que o Senhor vier, no dia que Jesus Cristo retornar, Ele revelará todas as coisas passadas e coisas ocultas que nenhum homem conheceu, coisas da terra pelas quais foi feita, aqueles detalhes técnicos sobre a criação da terra e seu propósito e fim, coisas muito preciosas, coisas que estão no alto, coisas que estão embaixo, coisas que estão dentro da terra e sobre a terra e nos céus. Muito interessante isso. E não é a única promessa que o Senhor faz. Na seção 121 de Doutrina e Convênios, o Senhor também menciona isso, falando sobre essa dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos. O Senhor diz, Doutrina e Convênios, seção 121, começando no versículo 26. Deus vos dará conhecimento pelo seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo, conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora, o qual, conhecimento esse, que nossos antepassados aguardaram com ansiedade que se revelasse nos últimos tempos, e que lhes foi indicado pelos anjos como estando reservado para a plenitude de sua glória. Um tempo futuro, no qual nada será retido. Se há um Deus ou muitos deuses, eles serão manifestados. Todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Também, se existem limites determinados para os céus, ou para os mares, ou para a terra seca, ou para o sol, lua, ou estrelas, todos os tempos de suas revoluções, todos os dias, meses e anos designados, todos os dias de seus dias, meses e anos, todas as suas glórias, leis e tempos determinados serão revelados nos dias da dispensação da plenitude dos tempos. De acordo com o que foi determinado no meio do conselho do eterno Deus, de todos os outros deuses,
antes que esse mundo existisse, que seria reservado para seu cumprimento e fim, quando todo homem entrar em sua presença eterna e em seu descanso imortal. Promessas solenes, promessas belíssimas, promessas solenes, que eu estou dizendo, olha, eu vou revelar todas as coisas, vai chegar a época de eu revelar todas as coisas. Nós temos evidência já no livro de Mórmon de que o Senhor fez isso. Lá em Terceiro Nef, Terceiro Nef, capítulo 26, isso seria no terceiro dia da visita do Salvador aos Nefitas e os Lamanitas, após a ressurreição dele. Terceiro Nef, capítulo 26. Aconteceu que depois de haverem declarado essas coisas, Jesus explicou-as à multidão e explicou-lhes todas as coisas, tanto as grandes como as pequenas. E explicou-lhes, aqui é terceiro Nef 26, versículo 3 agora, explicou-lhes todas as coisas, desde o princípio até o tempo em que ele viria em sua glória. Do princípio até o tempo em que ele viria em sua glória. Sim, todas as coisas que deveriam acontecer sobre a face da terra, até que os elementos se derretessem com intenso calor, e a terra se enrolasse como um pergaminho, e os céus e a terra passassem. E até o grande e último dia, quando todos os povos e todas as tribos e todas as nações e línguas se apresentarem perante Deus para serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Se forem boas, para a ressurreição da vida eterna; se forem más, para a ressurreição da condenação. Uns de um lado, outros do outro, segundo a misericórdia, a justiça e a santidade que está em Cristo, o qual existia antes da fundação, antes do princípio do mundo. E agora, nem a centésima parte, isso é Mórmon fazendo esse comentário, nem a centésima parte das coisas que Jesus verdadeiramente ensinou ao povo podem ser escritas nesse livro. E aí é o seguinte, Mórmon faz, eu tô fora do ar hoje aqui, eu tô fora de fase aqui, falei Moisés quando queria dizer Noé, agora eu tô falando Nef quando queria dizer Mórmon, mas enfim, Mórmon, segundo a terceiro Nef, capítulo 26, versículo 11. Eis que eu estava prestes a escrever tudo o que foi gravado nas placas de Nef, mas o Senhor me proibiu, dizendo: experimentarei a fé do meu povo. E esse é o ponto fundamental aqui, irmãos e irmãs. O Senhor diz: experimentarei a fé do meu povo. O interesse do Senhor agora é ver de que, escuta, estamos dispostos a sermos fiéis em guardar os mandamentos de Deus, em honrarmos os convênios que nós fizermos, mesmo com informações incompletas, mesmo sem termos todas as respostas às nossas perguntas, às nossas indagações. Estamos dispostos a nos mantermos fiéis, mesmo sem entender por que certas coisas acontecem de certa forma, por que profetas tomaram certas decisões e fizeram certa coisa desse jeito em vez daquele outro jeito, não teria sido melhor isso ou aquilo. O Senhor está dizendo: experimentarei a fé do meu povo. Então, no momento, essa é a prioridade do Senhor: ter um povo fiel, um povo obediente, não um povo que seja conhecedor de tudo. Então, tendo dito isso, podemos então também olhar agora o que aconteceu depois, algumas gerações depois de Noé. Uma coisa que Gênesis capítulo 10, versículo 25 menciona: e a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Os estudiosos da Bíblia dizem: não, a terra foi repartida entre os povos se dispersaram entre a terra, eles dividiram a terra entre eles. Mas por revelação moderna, nós entendemos que não, isso daqui foi a repartição mesmo da terra. A terra se dividiu geograficamente. E aqui, na seção 133 de Doutrina e Convênios, o Senhor promete que na época, tá? Eu vou começar a ler aqui, Doutrina e Convênios, seção 133,
Está aqui no versículo 18. Quando o Cordeiro, Jesus Cristo, aparecer no Monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome do Pai escrito na testa, portanto, preparai-vos para a vinda do esposo, saí para encontrá-lo. Pois eis que ele estará de pé sobre o Monte das Oliveiras, e sobre o grandioso oceano, sim, o grande abismo, e sobre as ilhas do mar, e sobre a terra de Sião. Ele vai estar passando em todos estes lugares. Sua voz sairá de Sião, e ele falará de Jerusalém, e ouvir-se-á sua voz entre todo o povo. E será como uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, que abaterá as montanhas, e não se acharão os vales. E aqui, Doutrina e Convênios 133, versículo 23 e 24. Ele ordenará ao grande abismo, e este será empurrado para os países do norte, e as ilhas se tornarão uma só terra. E a terra de Jerusalém e a terra de Sião voltarão para o seu próprio lugar, e a terra será como era antes de sua divisão. Legal, né? Então, Peleg lá, de fato, e por revelação moderna, nós entendemos que essa repartição da terra aqui foi uma coisa física, geofísica, não apenas simbólica ou figurativa, não foi repartido mesmo. Agora, uma vez que tenhamos chegado a esse ponto, vamos então para Gênesis capítulo 11, e temos então a famosa Torre de Babel. E toda a terra era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala, que entendemos que tenha sido o idioma de Adão, o idioma que o Senhor deu para Adão e Eva ainda no Jardim do Éden. Sabe-se lá, talvez um dialeto do idioma dos deuses, adaptado para seres mortais imperfeitos. E aí, o que nós temos aqui em Gênesis capítulo 11 é que eles resolveram construir uma torre. Nos livros apócrifos, indica-se que o líder desse povo teria sido Nimrod, um dos descendentes de Canaã, Nimrod, que era um ditador, um rei iníquo. Em Gênesis é mencionado apenas que Nimrod era um grande caçador, mas na realidade os livros apócrifos dizem que ele era um caçador de pessoas, de seres humanos, não apenas de animais. Tem uma opção de coisas, mitos e lendas relacionados a Nimrod, que não vou entrar no assunto aqui agora. Mas a ideia da torre era um desafio a Deus. Ele mandou um dilúvio, então nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos fazer uma torre que é mais alta do que foi o dilúvio, e ele não vai mais pegar a gente. Ou seja, o Senhor tinha feito um convênio de que não ia mais enviar o dilúvio. Esse povo não acreditava na palavra do Senhor, duvidava do convênio que o Senhor tinha feito com Noé e com toda a carne. O Senhor falou, eu li para vocês aqui, com toda a carne, até com os animais ele fez esse convênio. Não acreditamos. Acho que Deus não vai guardar, não vai manter a palavra dele. Então vamos construir uma torre, tá? Ele diz aqui no Gênesis capítulo 11, versículo 4. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Quando nós falarmos sobre Abraão, vamos falar sobre essa questão de nome. Nome significa sacerdócio, poder, autoridade, tá? Mas fica por aí, ok? Se vocês estiverem muito curiosos, Pérola do Grande Valor, Abraão capítulo 1, versículo 18, tá? Porei sobre ti o meu nome, sim, o sacerdócio de teu pai. Tá? Então eles queriam um nome, eles queriam poder, e queriam fazer essa torre para tocar nos céus, para desafiar Deus. Eles, olha, não vamos mais ser destruídos em dilúvio nenhum, porque nós vamos ter essa torre, a gente pode fugir lá para cima. Então o Senhor fez com que o idioma deles fosse confundido.
Com exceção, e aí nós temos o livro de Mórmon, o livro de Éter, que nos explica que um grupo de pessoas justas, tá, que era a família de Jared, do irmão de Jared e amigos deles, pediram ao Senhor que fossem poupados daquela. O que significa que profetas já tinham provavelmente conhecimento de que os idiomas que o idioma ia ser confundido. Para eles orarem ao Senhor pedindo para não confundir o idioma deles, significa que eles já tinham conhecimento de que isso ia acontecer. Aqui, como eu disse, nós não temos o relato completo aqui em Gênesis, e não temos o relato completo também no livro de Éter, porque o livro de Éter, no livro de Mórmon, como está hoje em dia, é um resumo feito por Moroni daquilo que ele leu no idioma original lá dos Jareditas. Então, o Senhor confundiu os idiomas, com exceção desse grupo liderado por Jared, o irmão dele, que era um profeta, vidente e revelador, e foram espalhados então por toda a face da terra, e assim cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Muito bem, então fala então sobre as gerações depois de Sem, que entre os primeiros líderes da igreja, os primeiros elders da igreja, lá na época da Escola dos Profetas, em Kirtland, em Ohio, eles acreditavam que Sem poderia ser aquele que veio ser conhecido como Melquisedeque, e que é mencionado na Bíblia, em Gênesis, mas sobre o qual nós aprendemos mais em Revelação Moderna, em Doutrina e Convênios, como sendo um grande sumo sacerdote. Mas podemos falar sobre Melquisedeque mais adiante, quando nós estivermos falando de Abraão e o encontro dele com Melquisedeque, aí a gente toca no assunto. Então esses seriam alguns pontos que eu selecionaria. Olha, isso aqui seriam algumas coisas aqui para nós selecionarmos. Como eu sempre digo, temos muitos outros irmãos e irmãs fiéis, conhecedores das Escrituras, que têm suas lives e seus podcasts, e eu não preciso abordar todos os pontos aqui. Abordei alguns, trouxe algumas ideias para vocês, que tem várias perguntas aqui. No Zoom tem uma pergunta, e eu vou abordar essa aqui então. Irmão Fernando Vitorino: o que aconteceu com acredito que seja Caim no dilúvio? Nós não temos informação do que aconteceu com Caim no dilúvio. Não sabemos se Caim ainda estava vivo ou se tinha morrido, não sabemos. E 2 semanas atrás eu abordei a questão da crença de que Caim estaria vivo hoje em dia e tudo. Não temos informação segura sobre isso. O que é falado hoje em dia, o que inclusive foi citado em alguns manuais antigos nossos aí de seminário de instituto, foi uma coisa que foi escrita em 1900, baseado no que alguém ouviu dizer que, ou seja, a pessoa que escreveu isso em 1900 tinha ouvido isso de uma outra pessoa que tinha ouvido isso do irmão David W. Patten, que morreu em 1838. Ou seja, uma coisa que, escuta, olha, já tinha 62 anos que a pessoa que tinha tido aquela experiência não estava mais viva. Então, não temos confirmação nenhuma de que Caim estaria vivo hoje em dia. Então, o que aconteceu com Caim no dilúvio, não sei. Não sabemos nem se ele estava vivo no dilúvio. Sabemos que Adão não estava mais vivo. Então, não temos como responder essa pergunta no momento. Então, vamos aguardar. Mas, vendo aqui, irmão Bruno Araújo, apesar de ser assunto da semana passada, eu poderia comentar sobre como a cidade de Enoque se relaciona à igreja primogênito e o chamado à eleição, quando a cidade retornaria à terra. Olha, o que nós lemos lá nas instruções que o Senhor mesmo deu para Enoque é de que a cidade de Enoque vai retornar à terra por ocasião da segunda vinda do Salvador. Quanto à igreja do primogênito, nós encontramos esse termo em Doutrina e Convênios, seção 76,
E entendemos lá que a igreja do primogênito são aquelas pessoas no reino celestial que chegaram, atingiram a glória celestial. São os habitantes da glória celestial. Os habitantes da glória celestial são a igreja do primogênito. Isso está em Doutrina e Convênio, seção 76. Doutrina e Convênio, seção 76, versículo 54. Os que vencem pela fé, estou lendo no 53 aqui, os vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos que são justos e fiéis. Estes são os que são a igreja do primogênito. Estes são aqueles em cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. Então, o relacionamento entre a cidade de Enoque, a cidade de Sião e a igreja primogênita seria o seguinte: olha, se eles eram tão justos a ponto de serem transladados, significa que provavelmente foram selados pelo Santo Espírito da promessa, ou receberam a confirmação de seu chamado à eleição. Não são perfeitos, mas são justos o suficiente para terem sido tirados dessa terra mais celestial e colocados numa condição terrestrial. Então, podemos supor, teorizar, fazer uma hipótese aqui de que eles tenham recebido a confirmação dos seus chamados e eleição. E sejam então a igreja do primogênito, por terem sido selados para a vida eterna, ou terem sido selados pelo Santo Espírito da promessa. Se foi mesmo ou não, vamos saber quando tivermos o livro de Enoque completamente. Além do que, não esqueça uma coisa que nós já mencionamos aqui: as pessoas que recebem essa bênção de terem a sua segunda unção, ou de serem selados para a vida eterna, ou terem a confirmação de seu chamado à eleição, ou serem selados pelo Santo Espírito da promessa, eles recebem a designação de não comentar com ninguém que eles receberam, não fazer anúncios aí que receberam. Então o casal recebe, o marido e a esposa, e fica entre eles dois, e acabou. Não se fala no assunto em público, ok? E eu costumo dizer para as pessoas: olha, a nossa bênção patriarcal é um exercíciozinho para o senhor ver. Escuta, eu posso confiar em você, eu posso te dar uma informação que você não vai ficar falando para todo mundo aí. Como eu vejo aqui muitos jovens aqui na universidade, aqui no BYU Havaí, chegam lá no púlpito, reunião de testemunho: isso aqui, porque eu quero fazer a coisa, minha bênção patriarcal dizia, não sei o que, começa a citar o que está na bênção patriarcal. Escuta, se você ficar de bico fechado, o senhor pode dar mais informações para você, mas se você fala para todo mundo, você diz: não posso confiar em você, então não vou revelar mais coisas. Você bota a língua nos dentes, bate com a língua nos dentes, bota a boca no trombone, então não dá. Irmão Luciano Pistoia pergunta aqui: os habitantes da cidade de Enoque passaram pelo processo da morte e ressurreição? O que nós entendemos, e temos a declaração do profeta Joseph Smith a respeito disso, é de que eventualmente, e Mormon menciona isso também em 3º Nef, capítulo 28, quando a missão terrestre dessas pessoas terminar, eles vão ser então transformados, como a Escritura diz, num piscar de olhos, da mortalidade para a imortalidade. No momento eles são seres mortais, só que eles têm poder sobre a morte, de forma que não ficam doentes, não envelhecem, não fica todo alquebrado, isso não acontece com eles. Meu amigo e ex-sócio José Luiz Torres explica a respeito das crianças que morrem e vão para o mundo espiritual. Como será o corpo delas? Sempre digo que na ressurreição surgiriam crianças e cresceriam até a idade adulta. E você entendeu corretamente, Torres. Eu sugiro que dê uma olhada no manual Ensinamento dos Presidentes da Igreja, que você pode encontrar no site da igreja online, o do presidente Joseph F. Smith, onde você vai encontrar informações detalhadas sobre a salvação das criancinhas lá. Mas o presidente Joseph F. Smith foi um que explicou que, de fato, as crianças vão ressuscitar com o corpo ressurreto das crianças que morreram na infância. Vai ser um corpo que tem a mesma estatura que elas tinham quando faleceram.
mas que após a ressurreição esse corpo vai crescer até a plena estatura dos seus espíritos. E é nesse processo de crescimento que supomos que suas mães, também seres ressurretos, seres celestiais, como essas crianças também vão ser seres ressurretos e celestiais, que são herdeiras da vida eterna, suas mães vão nutri-las. Não vão criar os filhos, vão nutrir, é o termo que o profeta Joseph Smith usou. Depois, outros citando o profeta, parafrasearam o profeta, essas mães vão ter o privilégio de criar esses filhos. Ele não disse criar, ele disse nutrir. Porque são crianças que vão ressuscitar, vamos supor, um bebezinho que morreu com horas de nascido. Vai ressuscitar com um corpo do tamanho de um bebezinho, mas perfeito, cheio de glória celestial, cheio de conhecimento, cheio de poder, com toda a sabedoria que tinha na pré-existência e na pós-mortalidade. Na pré-mortalidade, todas as lembranças da pré-mortalidade, porque é um corpo perfeito, que não oferece nenhuma resistência para o espírito imortal. Então vai ter todas as lembranças da sua existência e todo o seu conhecimento pré-mortal e todo o conhecimento que adquiriu enquanto esteve no mundo espiritual, todo o conhecimento pós-mortal. Então não é uma criança que vai precisar aprender a segurar um garfo, não vai precisar de fralda, não vai precisar de mamadeira, nada disso. É cheio de poder, cheio de conhecimento. Só que não vai ter tido aquela vivência mortal com um corpo. Tá? Nunca foi um adolescente, nunca foi um jovem, nunca foi um menino, nunca foi uma menina, tá? Porque morreu antes de ter aquelas idades. E é possível que essas mães, suponho eu, isso é uma teoria minha, vão ajudar a preparar esses filhos e filhas ressurretos para a vida eterna, indicando para eles, olha, essas são as coisas que você teria experimentado na mortalidade e não pôde experimentar, mas deixa eu explicar para você como é que foi. E elas vão então, de alguma forma, mostrar e, sei lá, simular coisas, não sei, vamos saber daqui a uns 500, 600, 700 anos, aí podemos ter essa conversa de novo. Mas não vamos ter essa conversa de novo, porque todos nós vamos saber a mesma coisa, então, tudo bem. A importância das mães não pode ser minimizada. Tá? Ser mãe é um chamado, não apenas terreno, mas é um chamado eterno. Tá? Ser mãe é exercer poderes do sacerdócio que transcendem igreja. É uma posição singular no plano de salvação. Ser mãe. E ser esposa é outra. Nossas mães nos preparam e nossas esposas nos refinam. Uns tempos atrás, meses atrás, não lembro se foi ano passado ou se foi em 2020, eu mencionei isso numa das minhas lives quinzenais, minhas antigas lives quinzenais, eu mencionei isso. Eu disse, olha, eu vivi 19 anos sendo ensinado e moldado principalmente por minha mãe. Meu pai saía para trabalhar de manhã, entrava de noite, especialmente o tempo que ele estava lá ensinando na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, era professor de finanças, então ele trabalhava na Petrobras de dia e 2 vezes por semana ia dar aula de contabilidade e finanças na Universidade Estadual à noite. Então eu via meu pai só lá pelas tantas da noite quando chegava. Então, a maior parte da minha instrução na infância, na adolescência, foi de minha mãe. Então, ela me preparou até que eu saí de casa aos 19 anos de idade. Eu fui servir uma missão de tempo integral. Quando voltei, fiquei 1 mês em casa. Aí me mudei para São Paulo, que estava esperando um emprego lá. E lá, Miriam e eu nos casamos, 41 anos atrás. Então, minha mãe me instruiu e me preparou por 19 anos. E agora, Sister Martins aqui
vem me moldando, me polindo, tá? Me lixando, me polindo, me dando um brilho, tá? Me refinando há 41 anos. Então minha mãe me deu vida, me criou, me instruiu, me preparou e entregou lá para Dona Miriam. Olha, toma que o filho é teu agora. E ela então vem me moldando e me polindo, aí, me refinando há 41 anos. E vai continuar fazendo isso indefinidamente. Esse é o chamado dela, o principal chamado dela. Porque os filhos já estão aí, meus filhos são todos adultos. Tem filhos entre 27 anos de idade até 40 anos de idade. Eles são adultos. Tem os netos, mas tem seus pais. Os 8 netos têm seus pais, suas mães. Então é aquilo. Quem que ela tem agora para cuidar aí? É o locutor que vos fala aqui. É isso, essa é a missão dela agora. Quando a mim, eu não sei fazer nada, ela é perfeita para mim. Como o Elda Cláudio Costa costumava dizer em relação à sister Margarete Costa, ela só não é perfeita porque agora está usando óculos. Grande Elda Costa. Irmão Marcos Lepoli, gostaria que o irmão falasse sobre a cidade de Nova Jerusalém, que será construída na América. A cidade já começou a ser construída? Não, irmão, quando começar a ser construída nós vamos saber. Essas coisas não são feitas às escuras, não são feitas escondido de ninguém. Agora, o terreno para a área central da cidade de Nova Jerusalém não é de propriedade inteiramente de propriedade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Comunidade de Cristo tem parte do terreno, a Igreja de Jesus Cristo, lote do templo, tem outra parte do terreno. Se você for lá em Independence, em Missouri, que é um subúrbio de Kansas City, Missouri, você vai ver lá que olha, nós não temos o terreno todo aqui. E hoje tem a cidade de Independence lá, que acho que eles não estão querendo ceder terreno para fazer cidade de Nova Jerusalém, nada disso. Então, temos que esperar um pouquinho, tá? Porque o lugar foi designado pelo Senhor, estamos lá em seção 84 do Doutrina e Convênio, o Senhor falou onde ia ser, mas as terras não são inteiramente nossas, então não tem nada, não precisa se... Olha, e quando tiver a construção da cidade de Nova Jerusalém, lembre, nós não vamos mudar para Nova Jerusalém, tá? Não vai a igreja inteira, milhões de pessoas mudar para lá. Não, é uma cidade que vai ter um certo propósito, vai ter pessoas que vão residir lá, mas para poder fazer os trabalhos que vão ser realizados na cidade. Outros poderão ir visitar quando der isso, aquilo. Agora, o lugar onde nós temos que nos congregar são as estacas de Sião. As estacas de Sião são os lugares onde nós temos que nos congregar. Ali, em cada estaca de Sião, em qualquer lugar desse planeta, nós encontramos todas as coisas necessárias para nossa instrução e nosso preparo em direção à salvação e exaltação. Nossos presidentes de estaca, nossos bispos, possuem as chaves para liderar esse trabalho de coligação e preparação do povo, tá? E lembrem, importante, os presidentes das estacas possuem chaves que no momento eles não têm permissão de usar. Muitos deles nem sequer foram instruídos com relação a essas chaves, mas são as chaves justamente para a confirmação de chamada eleição. Há 100 e poucos anos atrás, eram os presidentes de estacas que recomendavam casais à primeira presidência, recomendavam casais para a primeira presidência para que recebessem a segunda unção. Era a autoridade do presidente da estaca, tá, que abria a porta para as pessoas irem lá receber aquela ordenança, para os casais receberem essa ordenança. Lá em torno de 1927, por aí, o presidente Heber J. Grant acabou com isso. Tá? Ele fechou a porta e pediu que os presidentes de estaca enviassem de volta para Salt Lake City os livros de recomendação. Tinha um livro de recomendação para segundas unções. Ele pediu que os presidentes de estaca
enviassem de volta para Salt Lake. E desde aquela época, então, quase 100 anos atrás, isso não foi mais praticado em larga escala. Mas a autoridade ainda está lá naquele chamado. Então, nossos presidentes destaca, tá? São pessoas-chave, ou melhor, o chamado de presidente destaca é um chamado-chave na nossa preparação para exaltação, tá? Para nos tornarmos membros da igreja do primogênito. É o presidente da estaca, é o bispo que possui as chaves da obra missionária, da obra dos templos. O presidente da missão, isso foi nos explicado por Elder Bednar em 2013. O presidente da missão possui as chaves para presidir o trabalho dos missionários, mas não a obra missionária. Presidir a obra missionária é o presidente da estaca, e na ala é o bispo. Quem abre a porta do templo para a gente é o bispo e o presidente da estaca, que eles nos entrevistam e assinam a nossa recomendação para o templo. O presidente do templo preside sobre os trabalhos que são feitos dentro do templo, preside sobre os oficiantes de ordenanças. Tá? Então, por aí você vê, olha, trate muito bem seu bispo, trate muito bem seu presidente de estaca, orem por eles, peça ao Senhor para abençoá-los com saúde, tá? Abençoá-los com muita sabedoria e inspiração, porque, olha, nós estamos muitas grandes coisas que vão acontecer no futuro e que vão ser administradas a nós através desses nossos bispos, desses nossos presidentes de estaca, ou que forem nossos vice-presidentes de estaca, quando essas coisas acontecerem no futuro. Muito bem, então tá aí, irmão, não se preocupe com Nova Jerusalém, tá? Não se preocupe com Nova Jerusalém, tá? Sua estaca, aí onde você mora, é o lugar onde todas as bênçãos vão ser estendidas a você. Todas as bênçãos que o Senhor já revelou para a sua igreja, que vier a revelar para a sua igreja, vão ser administradas a você na sua ala, na sua estaca. Não precisa se preocupar com Nova Jerusalém por enquanto, ok? Felipe Silva, como os animais sobreviveram dentro da arca, sendo que alguns eram perigosos? Não esquece, irmão, que tudo isso aconteceu, tá, por mandamento divino. Lembra que lá no Jardim do Éden não havia inimizade entre os animais. Muito provavelmente, por influência divina, dentro da arca também não havia inimizade entre os animais. Tá? Leões e tigres ursos não estavam atacando ninguém, ninguém estava matando ninguém lá. Saberemos mais quando tivermos o livro de Noé, que nós não temos. Nós temos o relato de Moisés, que foi escrito séculos depois do dilúvio. Irmão Rodolfo Cador, quem era o Elias que apareceu e conferimos a dispensação do Evangelho de Abraão a Joseph Smith? Foi o mesmo que anunciou o nascimento de João Batista? Poderia ser Enoque, o rei de Salém, o filho de Noé? Olha, irmão, a identidade desse Elias, ou Elaías, ou Elias, como diz em inglês, eu não sei por que os tradutores do Doutrina e Convênios colocaram a mesma grafia, Elias e Elias o profeta, não sei por quê. Antigamente, na Doutrina e Convênios, tinha Elias e Elias, e era menos confusão, acho que seja. O profeta Smith não nos disse quem era esse Elias, tá? Ou esse Elias. Então, não vou especular aqui, mas com certeza era alguém que tinha autoridade para presidir sobre esse evangelho, essas boas novas de Abraão. Quem sabe, podia ser até Abraão, o próprio Abraão, presidia sobre essas bênçãos, mas não sabemos. Isso também é especulação. O que eu acabei de dizer é especulação. Deixa eu voltar a fita aqui. O que eu acabei de dizer é especulação, ok? Entendeu, irmão? Se não entendeu, deixa eu voltar atrás e dizer mais uma vez. O que eu acabei de dizer é especulação, tá? Pronto. Paulo Muniz, tem dificuldade em crer na Arca de Noé. Ele realmente colocou um par de cada espécie? Não, são 50 milhões de espécies. Pode falar sobre isso? Não, irmão, enquanto não tiver o livro de Noé, eu não posso falar sobre isso. Agora, se você ler cuidadosamente lá em Gênesis, não foi só um par de cada espécie, não. Tinha algumas espécies que era mais de um par, ok? Mas, olha, detalhes sobre isso, precisamos ter o livro de Noé.
Tá? Não adianta. Pelo relato de Moisés, que foi quase 1000 anos depois, não dá para dizer. Tá? Então, Geraldo Vasconcelos, vê somente entre os vivos, somente a família de Noé, de acordo com as escrituras, também não sabemos. Tá? Não esqueça que as escrituras que nós temos na Bíblia são os assuntos do Senhor com a casa de Israel, não com outras casas, mas com a casa de Israel. Por exemplo, as escrituras não falam nada sobre os jareditas. Os jareditas não eram da casa de Israel. No entanto, tinham a plenitude do evangelho entre eles. Tinham profetas, videntes, reveladores entre eles, grandes profetas, como o irmão de Jared e como o próprio Éter. Tá? 1500, 1600 anos depois do irmão de Jared, tinha Éter. Tá? E eram profetas. Tá? Então, não temos a condição de dizer. Escuta, teve outras famílias. No livro de Mórmon, por exemplo, nós sabemos que tinha outras famílias que foram tiradas de Jerusalém. O próprio Nefe, no final do primeiro Nefe, ele diz que o Senhor já tinha retirado outras famílias de Jerusalém e que os tinha levado para as ilhas do mar. Ele ainda diz isso. Que o Senhor tinha tirado outras pessoas de Israel, tal como a família dele, e os levou para as ilhas do mar. Isso 300 anos antes deles encontrarem os Mulequitas, que também saíram de Jerusalém. Mas sabe-se lá quantas outras civilizações aí podem ter existido, que tiveram o evangelho e não tem nada a ver com a casa de Israel. Tudo é possível. Deus é grande, o mundo é grande, e a gente não pode simplesmente dizer, não, é só isso aqui, mais nada. Não, olha, calma aí. Mandanilson Luz, na minha opinião, existem alguns Nimrods nos dias de hoje. Eles são tão tolos que acham que estarão protegidos em bunkers, mal sabem o que espera. Olha, Nimrods não é porque estão em bunkers, não, tá? Não é porque estão lá em casamatas ou porões, não é por causa disso, não. Nimrod era um tirano. Tá? Ele escravizava, ele matava. Esse era os Nimrods. E eu não me preocupo com os Nimrods, eu me preocupo com os Amalequiais. Tá? Os Coriors e os Amalequiais de hoje em dia. Hoje eu discursei, o Sister Martins e eu discursamos na reunião sacramental da nossa ala, e eu falei sobre isso. Isso me preocupa. Tá? Os Coriors e os Amalequiais. Porque eles, tal como Coriol, o anticristo, e Amalequiá, o líder político, eles arrebanham para si uma multidão de seguidores e insuflam as massas, tá, para ficarem iradas contra o que é bom, contra o que é justo, contra o que é certo, contra o que é correto. Esses sim são os perigosos. Nimrods, você tem aí os seus autocratas aí de plantão no mundo afora aí, e os seus autocratas em treinamento aí, tem sim. Aí Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, Putin é um aprendiz também aí de Nimrod, que quer controlar, que quer fazer, mandar matar, não sei o que, depois eu não tive nada a ver com isso, não sei o que. Então tem aí, mas esses não são os que me preocupam, não, porque esses ainda geram, na mente de muitas pessoas de bem, eles geram repulsa. Minha preocupação são os Coriors e os Amalequiais, que geram em muitas pessoas de bem simpatia, e eles fazem com que pessoas de bem os sigam e acabem se rebelando contra aquilo que é certo, contra aquilo que é justo. Esses Coriors, esses Amalequiais, são aqueles que me preocupam mais. Ok? Tá bom. O Felipe Zardo, qual glória os que são trasladados habitam? Certa vez li ensinamentos de Joseph que não necessariamente eram na glória celestial. Correto, você leu corretamente. O profeta Joseph Smith diz que eles não são seres celestiais ainda, eles são seres transladados.
Doutrina e Convênios, seção 7, terceiro Nefe, capítulo 28, tem informações, e ensinamentos do profeta Joseph Smith você encontra informações sobre seres transladados. Não, eles não são seres celestiais, eles não têm glória celestial, não são ressurretos, não são imortais. Eles têm poder sobre a morte, mas não são imortais. Quando a gente usa o termo imortal entre santos dos últimos dias, a gente quer dizer ressuscitou com um corpo perfeito de carne e ossos. Esses não ressuscitaram ainda. Irmão Rodolfo Cardoso, Enoque pregou durante 3 séculos para que sua cidade se tornasse Sião. Acho que não havia tantas pessoas como tem hoje no mundo. Pode levar mais séculos para Sião de nossos dias, já com bilhões no mundo. Olha, irmão, mais uma vez, sem ter o livro de Enoque, a gente não tem como dizer qual era o tamanho da população. Um registro apócrifo sugere que a cidade de Enoque tinha 800 mil homens, mas não sabemos. E de fato, eles foram uma cidade que existiu aqui na terra mortal, aqui na terra celestial, por 365 anos. E é aquilo, olha, se nós queremos nos tornar como uma cidade de Enoque, nós temos um bocado de chão pela frente ainda. Mas temos recursos, talvez, que quem sabe eles também não tinham, e podemos fazer coisas mais rápido do que eles fizeram na era deles. Não sei. Quando tivermos o livro de Enoque, vamos poder dizer com certeza. Tá? Meu nome é Liliane Macedo Rocha. Nosso corpo ressurreto terá a mesma aparência do nosso corpo mortal, mesma estatura, cabelo, cor de pele, fisionomia? Olha, irmão, nós não sabemos. Tá? Nós não lembramos da fisionomia de nossos pais celestiais, que tinham um corpo ressurreto, e apenas aqueles de nós que já viram, tá, com profetas e apóstolos, que podem ter visto anjos, que são seres ressurretos, Doutrina e Convênios, seção 129 e 130, que podem dizer como é a aparência de um. Mas eu tenho a hipótese, a minha hipótese é de que de que nosso corpo ressurreto vai ser parecido, mas não idêntico em fisionomia ao nosso corpo atual. Para começar, não vai ter esses sinais todos de envelhecimento aqui, não sei o que, pele enrugada, esse negócio todo, nada disso. E provavelmente nenhum sinal de velhice, nenhum sinal de envelhecimento. Agora, como é que vai ser? Não sei. Minha hipótese é de que as feições do nosso espírito imortal, que seriam as feições que nós herdamos de nossos pais celestiais, vão se tornar aparentes no corpo ressurreto, junto com as feições sem envelhecimento do nosso corpo mortal, que nós herdamos essas feições dos nossos pais terrenos. E eu imagino que seja por isso que Maria Madalena e aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús inicialmente não reconheceram o Salvador. Mas não tenho como confirmar isso no momento. Então, aí. Irmã Nilma Mariano, qual é a diferença? Mudança de fogo da terra e ser queimado por não pagar o dízimo. Olha, irmã, uma expressão está falando sobre a terra ser purificada na época da segunda vinda de Jesus Cristo, purificada de toda maldade, de toda imundície, tudo aí. E essa queima por não pagar o dízimo, tá, é um termo interessante. O que o senhor está querendo dizer com queima? E eu não me recordo de nenhuma explicação oficial, nenhuma interpretação oficial sobre esse termo. Aqueles que pagam dízimo não serão queimados na ocasião de sua vinda. Eu não sei se isso se refere a uma coisa de se sentir aquele remorso que queima você por dentro, porque, puxa, olha, tá aqui, olha, o reino de Cristo chegando dos céus para se unir com o reino de Cristo na terra, e eu não contribuí para a construção desse reino de Cristo na terra. E agora, como é que eu vou participar disso daqui, desse reino, quando eu nunca quis contribuir para ele? Tá? E pode ser que isso traga um remorso tão grande que como o rei Benjamim,
ensinou que isso está em Mosias capítulo 2, deixa eu ver aqui, acho que é uma escritura. Ok, Mosias capítulo 2, versículo 38. Se tal homem não se arrepende e permanece e morre inimigo de Deus, as exigências da divina justiça despertam-lhe a alma imortal para um vivo sentimento de sua própria culpa, que o leva a recuar diante da presença do Senhor, e enche-lhe o peito de culpa e dor e angústia, como um fogo inextinguível cuja chama se eleva para todo sempre. Não é fogo, é um sentimento de culpa, dor e angústia como um fogo inextinguível. A gente tem que agradecer por ter o livro de Mórmon. Tem que agradecer por ter o livro de Mórmon. Obrigado, Senhor, pelo livro de Mórmon, que foi traduzido pelo dom e poder de Deus pelo profeta Joseph Smith. Tá? Então, aqui, quando falo então nessa queima, dízimo, o que me vem na mente é isso daqui. Mas se tem outras interpretações, vamos aguardar. Olha, é importante, irmã, obrigado pela sua pergunta, deixa eu ver aqui quem foi mesmo, isso mesmo, irmã Nilma Bueno Rosa Mariano. Olha, irmã, olha, deixa eu ler uma coisa para você, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Me lembro vocês devem lembrar de me ouvir dizer isso algumas vezes. Olha, isso é o entendimento que nós temos hoje. Mas pode ter outras interpretações, pode haver outras interpretações. Ou o fato de nós entendermos uma certa escritura dessa forma não significa que daqui a 20 anos nós podemos entender melhor ainda. E o presidente Oaks disse isso em 1995. Está na Ensign de 1995. Eu posso postar isso também, esse trecho, depois na minha linha do tempo no Facebook, como eu postei ontem sobre... Enfim. Os santos dos últimos dias sabem que comentários eruditos ou autorizados podem nos ajudar na interpretação das escrituras, mas sustentamos que eles devem ser usados com cautela. Comentários de estudiosos devem ser usados com cautela. Os comentários não substituem as escrituras, tal como um bom livro de receitas não substitui a comida. Quando me refiro a comentários, refiro-me a tudo que interpreta as escrituras, desde o comentário abrangente do livro até a breve interpretação incorporada em uma lição ou artigo como este. O Oaks continua dizendo: um problema com os comentários é que seus autores às vezes se concentram em apenas um significado, excluindo outros. Como resultado, os comentários, se não forem usados com muito cuidado, podem iluminar o significado escolhido e correto do autor, mas fecham nossos olhos e restringem os nossos horizontes a outros significados possíveis. Às vezes, esses outros significados menos óbvios podem ser os mais valiosos e úteis para nós à medida que procuramos entender nossa própria dispensação e obter resposta para nossas próprias perguntas. É por isso que o ensino do Espírito Santo é um guia melhor para a interpretação das Escrituras do que até mesmo o melhor comentário. Ok? Então, irmã, tá aí o que o presidente, na época, Elder Dallin H. Oaks, escreveu e espero que seja útil para você. Rodolfo Cardoso: no milênio todos voltarão a falar a língua de Adão, continuar a grande variedade de línguas ou podemos falar qualquer idioma? Uma boa pergunta, irmão. Olha, as escrituras não são claras a respeito disso. Muito embora, se não me engano, no Velho Testamento, acho que em Sofonias fala alguma coisa sobre falar um idioma puro. Então, saberemos, quem sabe daqui a não muitos anos, quem sabe.
João Luiz Pereira dos Santos, você falou sobre a importância da mulher. Quero então agradecer a você por ter preparado a minha esposa em 2012 como missionária na missão Brasil São Paulo Norte. Obrigado. Não, peraí. Eu não preparei a esposa de ninguém, não. Pode parar aí. Não preparei esposa de ninguém, não preparei marido de ninguém. Tá? Eu apenas instruí discípulos e discípulas de Jesus Cristo sobre como serem missionários de tempo integral, como serem anjos de Deus, mensageiros, levando a mensagem da restauração do Evangelho. Só isso que eu ensinei. Tá? O restante, o que quer que uma missão de tempo integral tenha proporcionado em termos de refinamento pessoal, veio por, sim, algumas palestras que eu tenha feito em conferência de zona, mas no relacionamento deles com seus companheiros e companheiras, tá? Nas instruções que receberam de seus líderes de distrito, líderes de zona e suas líderes treinadoras de sisters, as coisas que eles aprenderam com os presidentes de quórum e as presidentes de socorro, bispos e presidentes de estaca, nas alas e estacas aonde eles serviram, os ensinamentos que receberam de 70 que visitaram a nossa missão. Tá? Tivemos alguns 70 autoridades gerais que visitaram nossa missão. Infelizmente não tivemos nenhum apóstolo. Quando íamos ter presidente Nelson, tivemos que cancelar na véspera, porque ia ter uma greve dos transportes e uma greve da Polícia Civil em São Paulo. O presidente Nelson, como sempre, procurando ser muito cauteloso, como ele costuma dizer, uma abundância de cautela, ele cancelou a visita dele à nossa missão. Nós tivemos alguns 70. Então, sua esposa e esposas de outros e maridos de outras aí, tá, foram moldados e refinados na missão São Paulo Norte, ou na missão Porto Alegre, ou na missão Belém, seja qual for a missão, República Tcheca, seja lá onde for, por uma série de fatores. Um deles foi o presidente da missão e sua esposa. Só um dos fatores. Tá? Então não foi, mas agradeço a gentileza. Tá? Rodolfo Cardoso, as vestes sagradas do sacerdócio dadas a Enoque foram passando até os próximos profetas justos. Todos os profetas do Velho Testamento tinham essas vestes sagradas. Olha, as vestes foram dadas a Adão e Eva. Agora, como elas eram passadas, se elas eram costuradas de geração em geração, isso não nos é informado na Bíblia. Não esqueça, a Bíblia é um livro público. Informações sobre templos, ordenanças do templo, roupas sagradas, espécies de roupas cerimoniais, não são informações públicas. Consequentemente, não iam estar na Bíblia. Lembra daquilo que o Senhor falou na revelação, que está lá em seção 124 do Doutrina e Convênios. Isso são coisas que foram mantidas ocultas desde antes da fundação do mundo. Então não é para consumo público, então não ia estar na Bíblia. Agora, os livros apócrifos mencionam sim, tá, de que entre os patriarcas eles tinham essa roupa que havia sido dada a Adão e Eva, e que tinha, eles até que tinham a fragrância do paraíso. Aí. Zé Luiz Torre, quanto conhecimento, que memória, quanto inteligência. Admiro orgulho de sua amizade. É uma pena a distância de sua companhia, porque eu chegar domingo à noite. Obrigado pelas lives. Uma hora dessa eu baixo aí, a gente vai comer aí um macarrão aí com uma galinha assada, sei lá, um negócio qualquer desse aí. Vamos ver. O senhor sabe. Agora, conhecimento, memória e inteligência é o seguinte, Torre, não esqueça. Estou completando agora, esse mês de janeiro, estou completando 28 anos que eu venho ensinando aulas, incluindo aulas de religião, nas universidades da igreja. 28 anos atrás eu comecei ensinando religião e sociologia, lá na BYU em Provo. Eu era um instrutor part-time lá, para ajudar a pagar meus estudos lá, pagar meu doutorado, eu dava aula. E todo semestre eu dava 2 aulas de religião e uma aula de um curso de sociologia. Então, esses anos todos aí, é isso. E meus alunos, minhas aulas,
boa parte, mais da metade do meu tempo de aula é dessa forma, os alunos me fazendo perguntas e eu respondendo. Eu não dou lição. Antigamente eu tinha lição lá, plano de aula, não sei o que, agora não tem isso. Eu só chego lá e digo, olha, o tema hoje é esse, eu faço algumas observações gerais, que nem eu faço aqui na live. Faço algumas observações gerais, agora, o que vocês querem saber hoje? O que vocês querem aprender hoje? E aí passo o restante do tempo, o tempo de aula é 50 minutos, eu passo 30, 35 minutos só respondendo perguntas deles. Então, muitas das perguntas que são feitas nas lives, foram perguntas que já me foram feitas centenas de vezes, e não estou exagerando não, porque eu já tive mais de 10 mil alunos ao longo desses 28 anos. Eu sei porque eu fiz as contas usando as listas de chamada, desde que eu comecei lá em Provo, depois fui para Idaho, me ensinei lá no antigo Ricks College, que hoje é BYU Idaho, e estou aqui na BYU Havaí desde o ano 2000. Então, não, olha, não é que eu seja melhor do que ninguém, nada disso. É simplesmente que, olha, essas são as coisas que eu venho ensinando há quase 3 décadas. E é raro alguém me perguntar alguma coisa que eu vou dizer, eu nunca ouvi isso antes, eu não sabia. É raro. A grande maioria das coisas são aquilo, olha, o que está no livro de lição, que está nas escrituras e tudo, com coisas que muitos alunos já me perguntaram, literalmente centenas de vezes. Então, não, olha, eu não sou nenhuma atividade, não. Olha, não tem nada, não tem aqui, ó, nada escondido nas mangas, aqui não tem mágica, não tem nada sobrenatural. Agora, lógico, se eu começasse a cometer pecados aí, não sei o quê, aí o Senhor ia me dar umas bolachas e acabava perdendo o dom do Espírito Santo, acesso ao poder do Espírito Santo, e aí não ia ter mais a condição de responder muita coisa. Agora, a idade, como você sabe, nós somos mais ou menos da mesma idade, a idade está chegando, a gente esquece das coisas. Hoje em dia, por exemplo, para mim já é difícil lembrar capítulo e versículo, a referência. Eu sei que eu li isso na escritura, mas não lembro agora qual foi o livro, capítulo, versículo, às vezes esqueço. Tá? Então, tem coisas aí, não tem mistério não. E aqueles que são mais jovens, eu digo isso aos meus alunos, olha, por vocês estar tendo acesso a essas informações, que me levou décadas para ter, mas você está tendo acesso às informações 20, 30 anos antes da idade que eu tinha, quando eu tive acesso às informações, vocês vão ter condição de, muito antes de ter a minha idade, saber o que eu sei hoje. Só que naquela época, eu provavelmente vou estar lá no mundo espiritual, vou saber muito mais do que eu sei hoje, do que eles vão saber também. Mas isso é outra história já. Então, a pergunta aqui feita no Facebook: a Arca de Noé foi encontrada? Olha, alguns exploradores acham que encontraram lá na Turquia e tal, porque fala que a arca repousou no Monte Ararat. E aquele negócio, vem o Monte Ararat, que está na Bíblia, e aí vem lá no mapa mundi, e tem um Monte Ararat aqui também. Foi aqui, não, peraí. É um monte que deram o nome de Ararat. Agora, aquele era o monte onde a arca repousou ou não? Isso nós não sabemos. Então, no dia que a Arca de Noé foi encontrada, tá, muito provavelmente os profetas e apóstolos de Deus vão ser os primeiros a saber. Ou, se não forem os primeiros a saber, vão ser aqueles que vão confirmar que, olha, realmente, tá, nós recebemos por revelação, ou vamos dizer que, olha, realmente isso essa é o remanescente aqui da Arca de Noé. Tá? Enquanto os profetas e apóstolos não falarem, olha, qualquer coisa que encontrarem, que nem aquela barca lá que encontraram nos Grandes Lagos aqui nos Estados Unidos, que era a barca dos Jareditas, não sei o que, o pessoal botou aquilo nos e-mails e mandava para todo mundo. Isso era antes de Facebook, era e-mail, né? Mandava aquela coisa toda lá, não sei o que, essas coisas não tem nada de Jaredita, nada de coisa nenhuma, enfim. Muito bem. Estamos chegando aqui, já são 10h30 da noite no Brasil e 3h30 da tarde aqui para mim aqui no Havaí. Desejo uma ótima semana a todos vocês, que o Senhor abençoe a todos, especialmente aqueles que estão doentes nesse momento ou aflitos
por uma variedade de motivos, seja relacionados à pandemia, ou enchentes, ou perda de amigos e entes queridos, seja o que for. Que o Senhor abençoe e conforte todos vocês e seus entes queridos, e que possam ter uma ótima semana, e conversamos de novo no próximo domingo, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Tudo de bom para vocês. Até!